Aqui a gente discute como a gente pode reconhecer esses fatores de risco. Em alguns casos fica extremamente fácil. Por exemplo, qual é o risco, qual é o fator de risco para a fumaça? O que causa a fumaça? Fogo. Se você tem fogo, provavelmente esse fogo vai causar fumaça, essa fumaça tende a aumentar. Essa criança com alergia aqui, antes dela ter alergia, ela comeu camarão. Aconteceu quase instantaneamente. Sempre que ela come camarão, ela tem alergia. Então a gente consegue identificar fácil esse fator de risco. Agora vamos pensar o seguinte, se a gente não catalogar os dados, se a gente não fizer uma pesquisa robusta, como conseguiríamos identificar, por exemplo, que o consumo de leite durante a juventude estaria associado a uma menor chance de osteoporose na velhice? Então, a latência entre a exposição ao fator de risco e o acontecimento do desfecho, o acontecimento daquela doença, daquele problema que eu estou estudando associado àquele fator de risco, quanto maior ela for, mais difícil é de reconhecer. Até porque, além do tempo, eu tenho vários outros fatores, várias outras coisas que essa pessoa vai estar exposta ao longo da vida que vão afetar nesse desfecho. Então, quando a causa ela é imediata à consequência, ou seja, aconteceu a causa, aconteceu a consequência, é muito mais fácil. A pessoa comeu camarão e meia hora depois ela começou a ter alergia. O fogo começou, segundos depois a fumaça começou a subir. Então, a causa e a consequência nesses casos, como a causa é imediata, fica fácil. Agora, quando eu tenho um tempo longo entre os dois acontecimentos, isso se torna mais difícil de ser avaliado. Uma causa que também dificulta o reconhecimento dos fatores de risco é a exposição comum, uma coisa que todo mundo faz. Vamos pensar naquela comida da roça que todo mundo comia antigamente, aquele porquinho cheio de gordura, aquele feijão com a banha de porco no meio. É uma delícia, mas a gente sabe hoje que isso é fator de risco para doença aterosclerótica, para doença coronária. Mas como que você vai reconhecer isso se todo mundo faz igual e se todo mundo está exposto a esse fator de risco? Então você não tem uma métrica de comparação entre a pessoa X que se expõe e a pessoa Y que não se expõe. Claro, nesse caso aqui a gente tem os vegetarianos, então eles começaram a observar, olha, os vegetarianos não têm tanta doença coronariana quanto essas pessoas que comem tanta gordura, quanto a maioria das pessoas. Por quê? Provavelmente porque a doença coronariana, a aterosclerose, o aumento do colesterol estaria associado ao consumo de gorduras. Aqui a gente tem também a questão da própria preposição biológica, que a gente entende que se a pessoa ingere mais gorduras, ela tende a ter mais gorduras em vasos sanguíneos, mas também é uma coisa que não necessariamente se tinha conhecimento até certo momento. Outra coisa, baixa incidência de doenças. Se uma doença ela é rara, se uma doença acontece pouco, fica muito difícil você identificar o que está causando ela. Primeiro que você não consegue acompanhar antes disso, porque você não sabe quem vai ter a doença. E entre quem tem, nem sempre você costuma ter tantas pessoas assim ou costuma ficar tão claro, porque são poucas pessoas, o que realmente está causando aquilo ali. Risco pequeno também, às vezes quando uma determinada coisa aumenta só um pouquinho o risco daquele meu desfecho, o problema, aquilo que vai ser causado, eu não consigo identificar realmente o poder de risco daquela coisa, porque acaba sendo muito próximo entre quem está exposto e quem não está. E aí outras variáveis acabam pesando mais e não consegue se identificar. Causas múltiplas também e efeitos múltiplos, a gente traz aqui até essa imagem de prevenção da hipertensão. Muitas coisas vão causar hipertensão e às vezes você associa uma só, associa só outra e você não consegue identificar exatamente qual é o conjunto, quais são todas as que vão causar. Fica muito mais difícil você identificar quando você tem múltiplas causas. A gente tem então os modelos de predição de risco, que nada mais é do que a junção de fatores de risco em um modelo, em um conjunto de dados, para que a partir deles, unidos, trabalhando juntos, a gente consiga chegar a predizer o risco do nosso paciente. Dois exemplos muito clássicos aqui, o Chades-Vasque para problemas tromboembólicos no corpo, principalmente AVC em pacientes com fibrilação atrial, e a calculadora de risco cardiovascular para a avaliação de risco de dislipidemia, aterosclerose e doenças cardiovasculares propriamente ditas.